Sejam bem-vindos ao Matemática é Facim, seu canal de desafios e aprendizado da matemática. Galera, hoje temos aí então uma aula de números complexos, a pedido da galera do terceiro ano, aí a galera do terceiro ano mandando mensagem aí, fazendo pedidos para poder fazer uma revisão de números complexos. Então vamos nessa, não vamos perder tempo. Bora lá. Galera, para contextualizar um pouquinho para ti, né, o conceito de números complexos, ele foi visto pela primeira vez, né, surgiu lá durante o século XVI. Quem foram os matemáticos aí que começaram a ver esse tipo de número aí? Foi o Cardano e o Rafael Bombelli, por causa das equações que eles não estavam conseguindo resolver dentro do conjunto dos números reais, aí ó, conjuntinho dos números reais, né? Lembrando que o conjunto dos reais é formado pelos naturais, inteiros, racionais e irracionais, e até agora para a gente o conjunto universo para a gente tem sido o conjunto dos números reais. Mas muito bem, surgiu por causa desse tipo de equação aqui, ó, galera. X quadrado mais 9, que a gente isola o x quadrado, né? Não precisa fazer Bhaskara. Isola o x quadrado, vai ficar x quadrado igual a menos 9. E a gente passa lá, ó, mais ou menos a raiz quadrada de menos 9. Galera, vem comigo aqui pro lado, ó. O que acontece com essa raiz quadrada de número negativo? A gente viu até hoje que raiz quadrada só se o radicando é positivo. Mas por causa desse tipo de equações, né, a gente vê aí como pode estar pelo menos interpretando, né, essa raiz quadrada de menos 9. Os matemáticos perceberam que esse menos 9 daria para escrever como 9 vezes menos 1. E por propriedades de radiciação, eu tenho raiz de 9 vezes a raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada de 9 é 3, raiz de menos 1. E aí Euler, em determinado momento, se cansou de estar escrevendo essa raiz quadrada de menos 1 e decidiu, né, introduzir o que a gente chama de unidade imaginária, que é o i, certo? O i, ele é a raiz quadrada de menos 1. Então, tu troca a raiz quadrada de menos 1 pelo i, que é a unidade imaginária, né, pensada e introduzida por Leonhard Euler, grande matemático. Então, isso faz com que a galera, principalmente o pessoal da engenharia elétrica, consiga fazer alguma análise lá referente aos circuitos de corrente alternada, certo? Com essas grandezas aí eles conseguem pelo menos fazer uma análise do que está acontecendo, beleza? Então a gente desde já, pessoal, nós vamos combinar uma coisa agora aqui, ó, acompanha. Toda vez que aparecer uma raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, raiz de menos 16, tu vai fazer direto isso aqui, ó, 4i. Raiz quadrada de 25, de menos 25, tu vai botar lá 5i. Daqui a um pouco tu vai estar pensando, mas e se a raiz não for exata? Vamos pegar um exemplo aí, raiz quadrada de menos 27. Raiz quadrada de menos 27. Se fosse raiz quadrada de 27, tu iria escrever 3i, porque lembra, tu iria decompor o 27, 27 é 3 ao cubo, que pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 3, e aí o 3 que está ao quadrado pode sim sair da raiz. Então eu tenho aqui raiz de 3, raiz de 3, i, certinho? Bem tranquilo, né, gente? Com isso, pessoal, com isso, acabou surgindo um conjunto, chamado conjunto dos números imaginários. A maioria dos livros não se refere muito a esse conjunto aqui. Deixa eu separar um pouco aqui
dos reais, senão tu vai achar que ele faz parte dos reais. Na verdade, eu desenho ele menor do que os reais, mas todo número real escrito com um i atrás, ele vem a ser um número imaginário. Então, na verdade, os imaginários, eles são do tamanho dos reais, correto? Então, isso fez, né, esse tipo de equação fez com que surgisse daí o conjunto dos números imaginários. Vamos pintar ele aqui. Ele é um conjuntinho, está desenhado um pouquinho menor, mas lembra, não é que ele seja menor, é só uma representação. Bem tranquilo, né? Muito bem. Vamos resolver essa equaçãozinha de segundo grau aqui. Olha o que vai acontecer agora. Eu vou fazer a solução por Bhaskara, então eu vou calcular o discriminante primeiro, vou calcular o delta primeiro. Vamos lá, ó. Quadrado de menos 4 é 16, menos 4 vezes 1 vezes 13, o que dará 16 menos 52. E com isso teremos um delta igual a 36, ou melhor, menos 36. Agora, gente, ao substituir lá na formulinha de Bhaskara, lembra, x é igual a menos b, então vai ficar mais 4, mais ou menos a raiz quadrada de menos 36, dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1, que é 2. Daqui eu tenho 4, mais ou menos 6i, como nós havíamos combinado. Como 4 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 2, eu posso com isso fatorar o número 2. Porque 4 é 2 vezes 2, 6 é 2 vezes 3, e vai ficar 2 vezes 3 vezes i, então eu posso evidenciar esse 2, ficando da primeira parcela 2 e da segunda parcela 3i. E aí eu posso simplificar esse cara com esse. E aí vem o x', né, o x1, como tu estiver acostumado a escrever, 2 menos 3i, e o x duas linhas, que será 2 mais 3i. Com isso, galera, então surge o conjunto maior de todos aí, chamado conjunto dos números complexos, que é esse conjunto que a gente chama aí o universo para trabalhar principalmente com polinômios. Então, quando tu estiver trabalhando com polinômios, a gente está trabalhando no conjunto dos números complexos, a não ser que a questão diga alguma coisa diferente. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números complexos. Por que complexos, né, gente? Porque ele não é um número simples, ele tem uma parte real e uma parte imaginária, uma parte real, uma parte imaginária. Isso faz com que ele seja um número complexo. Inclusive, galera, guarda aí, ó, esses dois numerozinhos que aparecem aqui são chamados de complexos conjugados. Na sequência, a gente vai estar abordando eles novamente, certo? Então, vamos lá, vamos definir os complexos propriamente dito. Então, quando a gente fala de números complexos, todo número que puder ser escrito na forma z igual a a mais bi, z igual a a mais bi, é considerado um número complexo. Tá bom? Onde o A e o B são números reais. E o I é chamado de unidade imaginária. Lembra que a gente trocou o I pela raiz quadrada de menos 1. E agora vai uma dica quente para as tuas avaliações aí de final de ano. Não é incomum, galera, em alguma questão o cara dizer lá algo assim, dado z igual a 5 mais 3i, onde i é igual a raiz quadrada de menos 1. Galera, em hipótese nenhuma mesmo, tu vai trocar o i pela raiz quadrada de menos 1, certo? Por quê? Quando ele te dá essa informação, ele está te dizendo justamente
que o i é a unidade imaginária. Tá? Para ele não escrever tudo isso, sendo i a unidade imaginária, ele diz sendo i igual a raiz quadrada de menos 1. Isso indica, então, que o i é a unidade imaginária, certo? Então, todo número que for escrito na forma a mais bi, ele é considerado um número complexo, tá? Então, essa aqui é a representação, a gente chama essa aqui a representação algébrica de um número complexo. Ele tem uma parte real, que é o que normalmente aparece em primeiro lugar, tá? Normalmente em primeiro lugar, e uma parte imaginária. Pode estar escrito ao contrário? Pode. Então, como que tu reconhece a parte imaginária? Pela unidade imaginária, pelo i, certo? O i vai te dar a parte imaginária. Então, eu tenho o b, que é o coeficiente da parte imaginária, e o i, que é a unidade imaginária. Aqui, ó, de novo aparece aqui. Isso é para ficar bem guardado na tua cabeça, tá, pessoal? Não rateia lá, não rateia, tá? O i é a raiz quadrada de menos 1 porque ele é considerado a unidade imaginária, tá bom? Daqui a gente vai dar uma olhadinha num item interessante, um item importante, que são as potências de i. Potências de i. Lembra lá que toda base elevado ao expoente zero é 1, toda base elevada na potência 1 é a própria base. E aqui, galera, olha só, vou fazer questão de voltar um pouquinho para te chamar a atenção. Definindo-se como i quadrado igual a menos 1. Tá? Galera, por enquanto eu peço que tu acredite que i quadrado é menos 1. Tá? Por que eu vou te fazer esse pedido? Porque eu já vi alguns professores em alguns vídeos, ou até colegas meus de lugares aonde eu trabalhei, escrever uma barbaridade, tá? E não é por isso aqui. A galera diz o seguinte, ó, eles tentam justificar com a seguinte coisa. Eles pegam e dizem o seguinte, acompanha aqui, eles dizem assim, pega os dois lados dessa igualdade, e eleva ao quadrado. Bom, pessoal, por que isso aqui não é verdade? Porque eu estou fazendo uma potência. Então, quando eu faço a potência, esse quadrado que está aqui fora, ele pode estar aqui dentro também. E o quadrado de menos 1 é 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, essa regrinha de potenciação que os caras tentam usar, porque isso aqui é uma manipulação matemática, tá? Que a gente usa quando está resolvendo algumas equações, que para as equações ela não causa, para equações em reais não causa nenhum problema, tá? Mas a gente não está falando de números reais. O troço aqui é um pouquinho mais complicado. Eu vou te provar, quando a gente estudar a forma trigonométrica de um complexo, eu vou te provar que i quadrado é menos 1, tá? Mas por enquanto, vamos combinar o seguinte, i quadrado é menos 1 por definição, certo? Beleza. Então, i quadrado é menos 1. I ao cubo. Galera, i ao cubo, olha só, i ao cubo eu posso escrever como i quadrado vezes i. Como i quadrado é menos 1, eu troco e i ao cubo é menos i. Quando eu for fazer i na quarta potência, lembra lá, i na quarta eu posso escrever como i ao cubo vezes i, ou i quadrado vezes i quadrado, que seria menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, 1 vezes 1 é 1. Então, começou a repetir, olha só, i na quinta. I na quinta é i na quarta vezes i, o que vai me dar 1 vezes i, que é o próprio i. E assim vai seguir, as potências vão se repetindo.
Então, quando eu tiver que calcular I na 51, eu não vou pegar e vou fazer toda essa manipulação. Perceba que as potências de I, elas se repetem de 4 em 4. Eu vou usar isso para poder descobrir I na 51. Pega o expoente 51, divide ele por 4. Isso vai dar 1. 4, 5 menos 4 dá 1. Desce o 1, dá 11. E eu tenho, então, 2 vezes, que dá 8. 11 menos 8, 3. Esse expoente aqui é o expoente equivalente ao 51 para as potências de I. Então, I na 51 é menos I. Certo? O que significa esse 12 aqui? Esse 12 significa que couberam 4 vezes essa sequência. Ou melhor, 12 vezes essa sequência de 4 termos dentro do 51. Vamos aproveitar, vamos fazer o 98. I na 98. Pega o 98, divide por 4. Vai dar 2. 9 menos 8 dá 1. Desce o 8. 18 por 4 dá 4. Fica menos 16. 18 menos 16 dá 2. Então, I na 98 é igual a I quadrado. E I quadrado é menos 1. Belezinha? Agora, gente, o que acontece? Vem comigo aqui e a gente vai ver algumas definições importantes. Já tinha dado spoiler antes, né? Mas aqui a gente tem, então, se o complexo A mais BI é considerado um número complexo, o Z barrinha, ó, Z com a barrinha em cima, é chamado de conjugado. Então, olha só, se tu tem um complexo Z igual a menos 5 mais 3i, o seu conjugado será menos 5 menos 3i. Vou botar outro exemplo aqui, ó. 2 menos 7i. Então, eu tenho que o conjugado é 2 mais 7i. E se tu tiver um complexo simplesmente assim, ó, galera, menos 4i, porque ele é um número imaginário, mas ele está dentro dos complexos, ele é considerado um número complexo. O seu conjugado será 4i. Beleza, né? Seguimos. O complexo Z igual a mais BI será considerado real ou simples, ou real puro ou simplesmente real se o B for zero. Ou seja, se não tiver a parte imaginária. Certo? Então, essa condição aqui é a condição que faz com que um número complexo seja considerado real puro ou simplesmente real. Já quando o complexo não tem o A, mas tem o B, ele é chamado de imaginário puro ou simplesmente de imaginário. Então, galera, fica atento a essas condições aqui, olha só. Então, um número complexo, para ser considerado imaginário ou imaginário puro, o A tem que ser igual a zero. Mas o B tem que ser diferente de zero. Ok? Professor, mas então por que tu não escreveu B igual a zero e A diferente de zero? Galera, pelo seguinte, olha só. Quando eu tenho um complexo onde o A é zero e o B é diferente de zero, eu tenho um número imaginário ou imaginário puro. Se o B for zero, se eu não respeitasse isso aqui, 0 mais 0i dá 0. E 0 é um número real. Então, pessoal, se o B é 0 e o A for 0, ele é real. Então, essa condição ela não é necessária. Por quê? Porque o 0 é real. Ok?
Vamos fazer agora uma bateriazinha de exercícios relativa a esses itens aí. Então vamos lá. Qual é o conjugado de 7 menos 5i? Barbada, pessoal, barbado. O conjugado de 7 menos 5i é 7 mais 5i. Agora aqui, ó, aquela condição para ser um número real puro ou simplesmente real, lembra? Tem que sumir a parte imaginária. Logo, 4 menos 2m, eu vou igualar a zero. Então, eu tenho 4 igual a 2m, o que me dá um m igual a 4 meios. O m é 2. Então, quando o m for 2, esse número ele será considerado real puro. Na sequência, ele quer uma parecida, só que agora ele quer que o número seja imaginário puro. Lembra que para ser imaginário puro, o A deve sumir, mas o B não deve sumir. Então eu tenho o seguinte: x² menos 4 igual a 0 e x mais 2 igual a 0. Melhor, diferente de 0. Então, o x deve ser diferente de menos 2. E aqui, resolvendo essa parte da igualdade, eu tenho x² igual a 4. Logo, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. O que vai me dar mais ou menos 2. Então, galera, para esse número ser um número imaginário puro, o que tem que acontecer? Eu tenho que usar o 2 e não posso usar o menos 2. Vou colocar o conjunto de solução aqui. Ó. O conjunto de solução é somente o 2. Para assumir a parte real, para assumir o A, eu posso usar tanto 2 quanto menos 2. Só que se x for 2, some a parte real e some também a parte imaginária. Então, x sendo menos 2, some real e some imaginária. Daí acaba sendo um número real. Pede para simplificar essa expressão. Galera, olha só. Antes de tu pegar e tentar fazer uma distributiva aqui, ou aplicar um produto notável para isso aqui, calcula primeiro o que vai dar dentro deste parênteses aqui, tá? Então, vai com calma, não te afoba. Vamos lá. 5 e na 5. I na 5. Pega o 5, divide por 4, vai dar resto 1. I na 1 é I. Lembra que I ao cubo é menos I. Substituindo, então, esses dois caras aqui dentro do parênteses, eu vou ter I menos I, o que vai dar para a gente 2i. Cada fator aqui dentro deste parênteses deverá ficar elevado ao quadrado. Então, eu tenho quadrado de 2 é 4 e quadrado de i é menos 1, o que vai me dar menos 4 como resposta. Belezinha? E vamos para as duas últimas questões desta bateria aqui. Pede para a gente calcular i na 23. Lembra lá, ó, pega o 2023, divide por 4. Dividindo por 4 dá 5. Dá 0. Desce o 2. Não posso dividir o 2 por 4. Boto um 0, posso descer o 3. 23 por 4 vai dar 5 e vai restar 3. Falei 3, escrevi 3. Dá resto 3. Então, I na 23 é igual a I na 3,
que por sua vez é menos i. Barbada. Simples, simples, simples. Qual é o valor da soma das primeiras 4 potências de i? Então, eu tenho i menos 1 menos i mais 1. Por quê? Até essa questão está errada, né, gente? Que essas aqui não são as 4 primeiras potências de i. As 4 primeiras potências de i são i na 0, i na 1, i na 2 e i na 3. Mas vamos lá. Peguei essa questão de algum lugar, não prestei muita atenção, achei ela interessante, mas não dei atenção a esse detalhezinho aqui. Olha o que acontece. O menos i cancela o i. O 1 é cancelado pelo menos 1. E o resultado disso é 0. Quero aproveitar, gente, este exemplo aqui, essa questão, para fazer outros exemplos, tá bom? Digamos que tu tivesse feito o seguinte cálculo. Olha só, que tu tivesse que fazer o seguinte cálculo. Deixa eu botar aqui. Que tu tivesse que fazer a seguinte soma. Ó. I na 23 mais I na 24 mais I na 25 mais I na 26 mais I na 27 mais I na 28 mais... Vamos botar uma reticência. Essa reticência indica que esse padrão de soma ele vai seguir até encontrar este carinha aqui, ó, i na 135. Vou botar isso aqui, eu não sei o que vai dar, estou inventando agora isso aqui. Então, presta atenção aqui, gente. Quando eu faço i na 23, 23 dividido por 4 deixa resto 3. Então, eu tenho i na 3. Aqui vai dar resto 0. Aqui vai dar resto 1. Esse vai deixar um resto 2. Esse vai deixar um resto 3. Tá vendo? Ó, tá repetindo. Aqui vai deixar um resto 0. E assim sucessivamente. 135 vai deixar um resto... vai deixar um resto 3, se eu não me engano. Resto 3. Vamos efetuar essa divisão aqui rapidinho. 135 por 4. Isso dá 3. Isso dá um resto 3. E na 3. Ok. Galera, quero te chamar a atenção para o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Eu vou ter menos i mais 1 mais i menos 1 menos i mais 1 e assim sucessivamente até encontrar o menos i aqui no final. O que pode acontecer, galera? O que pode estar acontecendo nessa questão aqui? Pode ser que todo mundo se anule, pode ser que sobre 1 ou 2 termos, ou 3 termos. Então, a partir desse exemplo, a gente vai fazer essas 4 situações possíveis. Resto 0, resto 1, resto 2 e resto 3. Não sei qual é o resto que vai dar essa daqui, tá? Montei agora, pode que dê resto 0, pode que dê resto 1. Como eu vou fazer essa questão, galera? Se liga aí. Para eu poder resolver essa questão aqui, eu tenho que saber quantos termos tem na sequência. E aí eu gosto sempre, quando eu dou esse item do conteúdo, eu sempre gosto de fazer o seguinte. Pessoal, vou usar como exemplo. Se eu pedir para tu fazer os exercícios de 9 a 15, quantos exercícios tu vai fazer? A maioria da galera responde que vai fazer 6 exercícios, porque ele pegou 15 menos 9, 15 menos 9 dá 6.
Porém, pessoal, tem que lembrar que tu tem que fazer o exercício 9. Então, olha só, tu vai fazer o exercício 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, e isso dá 7 exercícios. Então, tu tem que fazer o 15 menos o 9 e adicionar o primeiro exercício que tu tem que fazer. A ideia aqui é exatamente a mesma, tá? Exatamente a mesma. Então, o que que tu vai fazer aqui? Tu vai pegar o maior expoente, que é o 135, vai pegar o maior expoente, que é o 135, vai diminuir o menor, que é 23, e vai adicionar 1. 135 menos 23 dá 112, mais 1, 113. Ou seja, nessa sequência, nesse somatório, tem 113 termos. Agora eu vou dividir por 4. Por que eu estou dividindo por 4, pessoal? Porque as potências de i elas vão se anular de 4 em 4. Então, olha só, quando eu dividir por 4 isso aqui vai dar 2, que vai dar 8. 11 menos 8 dá 3, desce o 3, 33 dá 8. 8 vezes 4, 32, 33 menos 32 resta 1. O que significa isso, pessoal? Houveram 28 quartetos, 28 termos que se anulam, 28 quartetos se anulando. Dentro disso aqui cabem 28 quartetos e um termo que não se anulou. Agora, gente, cuidado, não é qualquer termo da sequência que vai sobrar, tá? Eu não posso pegar lá o 10º termo da sequência. Por quê? Porque elas se anulam em sequência. Então, o que eu aconselho? Ou tu pega o primeiro termo, ou tu pega o último termo. Então, olha só, ou tu pega o i na 23, ou tu pega o i na 135. Tu não precisa fazer esses passos aqui, tá? Eu fiz só para te demonstrar que eles iriam se anulando, ó. Tá? Eles vão se anulando. O que acontece agora? Ou tu pega o i na 23 ou o i na 135, porque esse somatório com certeza sobra um deles, primeiro ou último. Vou pegar o i na 23. A gente já calculou o i na 23, daí ao cubo, e i ao cubo é menos i. Então, de todo esse somatório, restou apenas menos i. Vou fazer agora um exemplo. Vou utilizar a mesma sequência, eu só vou adicionar um termo a mais. Digamos que fosse i na 23, mais i na 24, mais até o i na 136. Mesma coisa, ó, tu vai pegar o maior, diminuir o menor, adicionar 1. Isso vai dar 114 termos na sequência. Divide por 4. Como eu estou fazendo o exemplo aqui, já vamos agilizar o processo. Vai dar um resto 2. Ou seja, sobrou dois termos. Sobra o i na 23 ou o i na 24. Substituindo, sobra menos i mais i na 0, que é 1. Ou seja, sobrou 1 menos i, certo? Então, das quatro possibilidades de resto, a gente já viu quando sobra um termo, quando sobram dois termos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou aumentar mais um termo, tá? Na verdade, eu vou fazer diferente. Deixar o melhor para o final. I na 23, mais I na 24, mais até o I na 134. Olha o que acontece.
Então, eu tenho 134 menos 23 dá 111, mais 1 dá 112. Dividido por 4, vai dar os mesmos 28. E vai dar resto zero. Quando dá resto zero, todo mundo se anulou. Todo mundo se anulou. Então, não tem mais nada que tu precisa fazer. Como eu falei, guardei o melhor para o final, então presta atenção agora quando dá um resto 3 aqui, galera. Muita atenção. Digamos que tu estivesse fazendo o seguinte somatório. I na 23 mais I na 24 mais até o I na 137. Ops. I na 137. De novo, ó, pega o maior, 137 menos o menor, mais 1. Isso aqui vai dar uma soma 115. Ao dividir por 4, vai dar os mesmos 28, com um resto de 3. Ou seja, sobrará, nessa situação, os 3 primeiros termos ou os 3 últimos termos. Tu escolhe. Só tu não pode pegar os 2 primeiros e o último, ou o primeiro e os 2 últimos, ou pegar um primeiro, um do meio e um lá do final. Não, tem que ser 3 termos em sequência. Por quê? Porque elas se anulam em sequências, essas potências de I. Então, eu vou pegar aqui o I na 23 mais I na 24 mais I na 25. Aqui eu tenho I na 23. I na 23 é I na 3. I na 24 dá I na 0. I na 25 dá I na 1. E aí eu tenho menos I, mais 1, mais I. E o que vai acontecer aqui, galera? Quando sobram 3 termos, atenção, sempre vai haver 2 termos que vão se anular. Então, muita atenção, galera. Quando o resto dessa primeira divisão aqui, quando tu faz o maior menos o menor mais 1 e divide por 4, se o teu resto for 3, sempre vai acontecer dos 2 termos das pontas se anularem. Não significa que sempre será um número real, tá, pessoal? Pode acontecer de tu ter 1 e menos 1 nas pontas e ficar alguma coisa com I no meio, ok? Então escreve, faz os cálculos direitinho que tu não vai errar, tá bom? Galera, quero te pedir um favor. Se esse conteúdo aí, ele foi um conteúdo útil para ti, então eu peço lá que tu deixe o teu like, tá? E te inscreve no canal aí para que a gente possa, com isso, continuar produzindo conteúdos aí para estar te ajudando, tá bom, galera? Beleza? Um grande abraço aí. Tchau, tchau.